Boa tarde, nesse segmento do Visão Libertária vamos ao artigo escrito por alguém, revisado por Léa Farr e narrado por Pedro Monteiro. O que a epidemia americana de rubéola em 1964 tem a ver com o novo coronavírus? A rubéola era conhecida como uma variante do sarampo, até que em 1814 foi descrita na literatura médica alemã como uma doença própria. Mais de 100 anos depois, em 1941, o oftalmologista australiano Norman Gregg reportou 78 casos de catarata congênita em bebês de mulheres que haviam contraído rubéola durante o primeiro trimestre de gravidez, durante a epidemia do ano anterior. Mas durante a epidemia americana de rubéola de 64-65, o CDC, que traduzido é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, estimulou que 12,5 milhões de americanos foram afetados e 20 mil recém-nascidos vieram ao mundo com defeitos congênitos. O vírus foi isolado em 1962 e a primeira vacina estadunidense produzida em 1964, mas foi comercializada somente em 1969. Vale aqui ressaltar que a rubéola causa dano fetal a partir da passagem transplacentária, com a destruição de células e comprometimento da divisão mitótica. Por esse motivo, o primeiro trimestre é a fase mais vulnerável, não somente a rubéola, mas a maioria das infecções congênitas, quando um pequeno grupo de células vai dar origem a muitos órgãos. Em entrevista à revista Science, publicado no dia 21 de março de 2020, o médico Stanley Plotkin, que desenvolveu a atual vacina para a rubéola e que hoje trabalha como consultor para companhias que desenvolvem pesquisa de vacinas, compara as duas pandemias e o ambiente que as envolveram. Stanley disse que na época não havia uma preocupação como o que acontece atualmente, óbvio, quando não se falava das mulheres grávidas que queriam engravidar ou seus maridos. O pavor para esse grupo era notável, com muitas mulheres decidindo abortar em face da possível deficiência que seus filhos viriam a ter. Como o coronavírus, a rubéola não apresentava nenhum sintoma em grande parte dos infectados, era 1/3 no caso da rubéola, e daqueles infectados, raros eram os casos que se complicavam. Em comparação, o doutor fala que hoje em dia ainda não se sabe quanto ao Covid-19 qual a porcentagem de assintomáticos na população, principalmente entre a população jovem, e por isso o distanciamento social é importante. Na época haviam muitos avisos, mas nada com o que se ocorre hoje em dia. O doutor ainda informa que há a possibilidade do coronavírus persistir na população de uma forma mais branda, tornar-se cíclico, com surtos em estações bem definidas e que ainda existem 3 ou 4 outros coronavírus já isolados em anos passados, que também afetam o sistema respiratório. Esta seria uma situação ruim e por isso que a produção de vacinas precisa ganhar velocidade. Perguntaram se há diferença quanto às corridas para se produzir vacinas, e o doutor compara a diferença quanto ao número de indústrias e plataformas para se produzir a vacina. Na época, existiam poucos institutos com capacidade de pesquisa e produção de vacinas, sendo que todas elas a fabricavam com o vírus já enfraquecido, que ainda pode causar a doença em pessoas imunocomprometidas. Hoje existem pelo menos 40 vacinas candidatas para o Covid-19 ao redor de todo o mundo, sendo que elas podem se basear em RNA, DNA, em uma ou múltiplas proteínas. Mas além da tecnologia, o doutor ainda ressalta a existência do CEPI, que traduzindo seria a Coalizão para Inovações e Preparação para Pandemias, um fundo de investimento internacional que atualmente suporta 6 pesquisas em vacinas para o Covid-19. Uma grande vantagem que temos hoje, segundo Stanley, seria o fato de que podemos ter várias vacinas funcionais, visto que se for necessário milhões de vacinas, seria improvável que uma indústria seja capaz de garantir a oferta para todo o mundo. Muitas lições podem ser tiradas destes episódios. Aprendemos que muito foi desenvolvido entre as duas pandemias. É realmente surpreendente a velocidade com qual a humanidade avança tecnologicamente. O primeiro passo para se produzir uma vacina é isolar e identificar o agente etiológico. Enquanto a rubéola afetava a população humana via centenas de anos, o vírus só foi isolado e identificado em 1962, e só 2 anos depois, em 1964, que havia uma vacina. Compare isso ao Covid-19, que foi identificado em Wuhan muito antes da pandemia ter sido instaurada. Pandemia esta começada em 16 de dezembro do ano passado, quando uma pneumonia resistente a drogas contra gripes foi reportada no Hospital Central de Wuhan. Apesar disso, temos que comentar sobre o elefante no meio da sala, que é a burocracia do aparelho estatal que afetou negativamente na solução das duas pandemias, hoje mais do que antigamente, visto que o Partido Comunista Chinês precisa manter ótima aparência e, portanto, suprime os números, enquanto nos Estados Unidos existe um grande esforço regulatório já apontado em vídeos anteriores. Além da atuação destacada dessas duas grandes máfias estatais, ainda a grande popularidade da escassez de ideias, escrito em diversos guardanapos mundo afora como propriedade
propriedade intelectual. Mesmo com todos esses e outros males do coletivismo, prevalece o avanço proporcionado pela tecnologia de informação no que seja um mundo mais eficiente em tratar da saúde. Obrigado pela audiência, se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!